Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui novamente. Um tema muito importante. Vamos se achegando, meu povo. Boa noite, Beatriz. Boa noite, tia Virgínia, Carlinha, Dani. Boa noite, André. Boa noite, Vitória. Boa noite, 2.000 estrelas. Essa aí é importante, viu? Deixa eu anexar aqui o tema para a gente começar, enquanto o pessoal está chegando. Cada dia é um novo dia, eu não sou a mesma todo dia. Um dia faz chuva, o outro sol dentro de mim. Às vezes não quero fazer nada, às vezes faço 10 coisas ao mesmo tempo. Às vezes não, às vezes sim, sou como sou mesmo assim. Sou sensível, doce, leve, suave. Às vezes submarino, às vezes nave espacial. Vamos deixar o povo se chegando. Vamos chegar, pô. Tô sempre pronta pra guerra, pro amor, pro que der e vier. Eu sou mulher. Vem conhecer o meu lado bem, Nossa, meu lado zen, meu lado nossa bem, convidada meu já lado está aqui 10, presente. meu lado sem Já vou abrir aqui a tela para ela. Vem, meu bem. Vamos lá. Vem conhecer o meu lado bem, meu lado zen, meu lado bem, meu lado 10, meu lado sem censura. Vem, meu bem. Ótimo. Gostaram? Bem-vindas ao Fam Sessions, um espaço... Deixa eu só chamar aqui. E... eu convido aí, Sandra. Oi, boa noite a todos. Oi, pessoal. Boa noite. A novidade já chegou. Que é Bia. Sandrinha, Bia, seja bem-vinda. Obrigada, Mais esse estudo. Tudo bem? Bia, Sandra já sabe, mas eu vou passar para você. Todos os nossos estudos, a gente começa com a prece, termina também com a prece final. Deixa aqui vocês à vontade, certo? E pergunto a vocês, se algum de vocês quer fazer a prece inicial, quer fazer a prece final. Aqui as mulheres que mandam. Vá. Pode fazer. Eu Sandrinha. faço. Agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, Cristo, irmão, amigo, e toda aqui temos parte, como seres universais, irmanados no processo criativo e no processo espiritual. Que cada um e cada uma pode se conectar com o fluido universal de vida que nutre tudo aquilo que é a vida no nosso planeta, no nosso universo. Que possamos, na esperança e na solidariedade. Que cada um e cada uma aqui presente possa se fortalecer e contribuir na caminhada e na jornada, cada um e cada uma seja
iguais em que possamos olhar, cada um face a face, para nos fortalecermos e nos reconhecermos. Na noite de hoje, para que o mesmo possa dar. Assim seja. Que assim seja. Pessoal, eu tava sentindo aqui travando, aí eu queria ver com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu tô... Poderia me sinalizar, pessoal? Eu tô ouvindo, sim. E eu estou ouvindo. Não tava travando não, né? Sim. Tá, 100%. então massa. Erasmo, Então, pode ir na condução? pode sim. Pronto. E a gente vai começar, né? Eu peço a vocês. A gente não tem como colocar o vídeo aqui, mas a gente vai colocar uma mensagem aqui através de áudio. Web tá dizendo que tá travando. Deixa eu trocar minha internet aqui. Melhorou agora? Melhorou. Acho que agora tá 100%, né? Voltou, agora sim. Pronto. Deixa eu colocar essa mensagem. Eu peço que vocês escutem. Estava até passando, que eu achei essa mensagem maravilhosa. Recebi ela há pouco tempo. Isso, fortalecedora, Parece né, que foi uma Erasmo? coisa assim. Então, vamos lá. Não importa se você é mãe, se você é tia, avó, namorada, esposa, amante, nada disso importa. O que importa de verdade é que você sempre se lembre que por trás de todos esses rótulos existe uma mulher. Se eu pudesse fazer um pedido para Deus hoje, seria para que você tivesse o dom de se ver, aprender a olhar para si mesma sem espelhos, aprender a ser sozinha e nunca mais ficar só. Porque nessa vida, você tem a si mesma e só você é eterno. Eu sei que você move montanhas e arranca tudo da sua frente. Qualquer desafio para poder ajudar aquele que você ama. Já reparei também que você é a locomotiva da sua casa, que você faz de tudo para ajudar quem precisa a ser ainda melhor. Mas eu quero hoje que você também faça isso por si mesmo. Coloque uma roupa que te faça se sentir bonita. Passe o seu batom predileto, mesmo que ele esteja esquecido lá no fundo da bolsa. Arrume os seus cabelos e se sinta linda na frente do espelho. Sem precisar de homem algum para reparar se você cortou ou pintou. Se achar linda, já vai bastar com você. Quando você está bem por dentro, todo o resto também fica. Se eu pudesse também pedir a Deus, eu pediria para que você jamais se esqueça de sorrir. O sorriso de mulher segura espanta qualquer intruso do amor falso, dos relacionamentos tóxicos e do desprezo. Gente mesquinha de sentimento não consegue ficar perto de quem tem amor próprio. É repelente natural da vida. Mas quando você não se ama, é como se você fosse um terreno baldio. Quem chega se acha dono e pode fazer qualquer coisa. Lembre-se, você é terreno fértil, bom e próprio. Reconheça isso em você. Não precisa ser Dia Internacional da Mulher para eu te lembrar isso. Dia da Mulher é todo dia. Mas que hoje seja dia de lembrar o quanto você é importante para o mundo. E esse mundo pode ser um mundo que realmente está bem perto de você. Seja muito feliz, próspera e abençoada. Vamos lá. Mensagem linda. Depois eu vou postar lá no grupo, certo? Para vocês terem ela. E aí eu vou jogar
Joga, passa a bola para A cá. Sandra. Para mim tá Passando a bom. apresentar a nossa. Passando a apresentar a nossa surpresa de hoje. A nossa primeira live com 3 pessoas. Certo? Então, Sandra, tá nas suas mãos. Eita. E aí foi bem simbólico ele ter se tá nas minhas mãos, né? Porque quem não conhece Bia, Bia é minha filhada, com muito orgulho e com um grande detalhe, porque aí você vê o empoderamento feminino aí, porque foi ela que me escolheu para ser madrinha, né? Verdade. Então, não é isso, Bia? Foi Então, verdade. aí tem um empoderamento feminino e mostra o quanto ela sabe fazer as escolhas dela, né? E isso a gente, para que uma mulher ela possa se sentir tranquila de fazer suas escolhas, tem o direito, inclusive, de errar, porque muitas vezes esse direito da mulher ele é negado, inclusive o direito de errar, né? De tentar acertar. Quando ela tem ao seu redor o fortalecimento para isso, uma seara que gera nela esse encontro com ela mesma, dela poder ousar, dela poder fazer escolhas. E ao longo da trajetória feminina, as escolhas elas foram cerceadas. Mas a gente teve alguém lá atrás, há 2000 anos atrás, um homem que não era preso à insegurança pessoal, que não estava preso na fragilidade masculina. E esse homem ele conseguiu ter mulheres próximas dele, sem ele se sentir incomodado, afetado, diminuído, inseguro. Pelo contrário, ele enxergou nas mulheres possibilidades de força e de compartilhar aquilo que ele acreditava. E aí a gente está falando do Cristo, né? A gente está falando, a temática de hoje é a mulher no cristianismo. Lembrando que essa terminologia ela vem pós, né, a volta do Cristo para a pátria espiritual. Não que dela ele tivesse saído, mas ele precisou estar aqui um período. E o cristianismo não é uma terminologia deixada pelo Cristo, né? Isso foi criada por nós para identificar aqueles que comungavam com o que ele nos sugeria, nos orientava, porque uma outra característica do Cristo era a imposição. Né? Ele poderia ter se utilizado desse lugar de poder, né? Como entendido como enviado direto de Deus aqui, ele ter imposto, e ele não, ele sempre sugeriu, ele sempre colocou de maneira igualitária, e lógico, de maneira assertiva, ele ia para a pessoa que tinha condições de levar aquilo à frente, de compreender, né? Porque no momento que o Cristo está aqui, é o momento que o mundo passa por uma transformação e tem um amadurecimento para entender o que ele trazia. Lógico que houveram, né, precursores, como Sócrates, como Platão, que está lá citado, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que vem como nascedor desse pensamento igualitário e de não opressão, do poder pelo poder, e entendendo a igualdade de direitos, né? Então, o Cristo ele era um homem que esteve aqui há 2000 anos atrás, mas não pensava como um homem de 2000 anos atrás e não pensa como um homem de 2021. Ele pensa como um homem à frente, certo? Então, por isso que hoje, nós, 2021 anos depois, estamos falando sobre o que ele trouxe. Porque ele é um homem à frente e a gente ainda vai ter muito tempo para falar. E olha que de 2000 anos para cá, a gente está falando de igualdade de direitos. Veja, o quanto a gente precisa aprender, né? Isso na prática. E a mulher ela sempre foi protagonista do cristianismo, no sentido de que, na Gênese, no período que o Cristo aqui estava, quando começam as práticas, né, que depois são intituladas como cristãs, as mulheres sempre tiveram lá presente. Nas pregações elas estavam, elas tiveram todo o processo do Calvário até a crucificação, elas estavam lá presentes. Era um momento de violência, era um momento de escárnio, mas elas estavam lá presentes ao lado dele, né? E os homens, e aí eu não estou aqui atribuindo
a culpa exclusiva aos homens, o que eu estou querendo colocar aqui. A gente está falando de uma religião que parte de Deus na figura masculina e Cristo na figura masculina. São as duas imagens masculinas de poder. Abaixo dessa hierarquia de poder, né, dentro do cristianismo, e aí focando dentro do espiritismo, a gente vai ter Maria como mãe. Só que essa mãe, ela tem uma obediência espiritual e religiosa do filho. Então a gente precisa trazer esses papéis e entender essa relação de poder para entender que essa mulher mãe, ela tem... E aí é muito preciso a gente compreender que não era fácil para Maria entender o Cristo, que filho era esse, que homem era esse, o que ele trazia era completamente uma disruptura cultural, ele vinha sem poder nenhum e com todo o poder. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha status, ele não tinha... ele não estava numa família rica, ele não estava numa família tradicional, ele morava na periferia, certo? E esse homem tinha poder. Então, onde estava o poder desse homem? Estava, na verdade, que ele trazia que mesmo os doutores da lei, os doutores das ciências, não conseguiam desmenti-lo, né? E ele tocava o coração. Então, quem era tocado sabia da verdade da qual estava sendo tocado. E as mulheres estiveram lá presentes fortemente, né? Bia, na hora que você se sentir à vontade e quiser dar a colaboração, fica à vontade, porque aqui o espaço ele é democrático e coletivo. Ok. E aí, além de Deus e de Jesus, a gente vai ter 12 apóstolos. São 12 homens, né? Que estão ali junto. O Cristo podia ter feito sozinho? Podia. Né? Mas aí ele não é um cara egoísta, ele sabe jogar em equipe e ele disse, peraí, pra que eu vou estar fazendo isso aqui tudo? Porque tem uma galera que precisa dar continuidade a isso aqui. E eu não sou o protagonista disso, porque nada que o Cristo fez, que foi taxado, e eu vou aspiar aqui como milagre, ele disse, eu fiz o milagre. Ele diz, a tua fé te curou. Então, em nenhum momento, ele quer assinar a obra, ele não tem essa necessidade. Pelo contrário, ele valoriza o movimento de cada indivíduo e fortalece isso, ele emancipa. Ele não quer a tutela das pessoas. E aí a gente tem que ter o cuidado, porque se a gente não estiver atento a isso, as religiões elas vão tutelar as pessoas. E a gente precisa estar atento a isso, porque as religiões elas têm que amparar e acolher, e não tutelar as pessoas. E como a história do Cristo não foi contada pelo Estado e nem pela religião, quem conta a história do Cristo são 4 apóstolos, né? O Mateus, Lucas, Marcos e João, e posteriormente Paulo, e esses livros, né? Eles são contados por homens novamente. Então, se vocês veem que a presença masculina ela está ali, porque é um período em que mulher não é vista primeiro como ser humano. Então, e aí é que vem o grande posicionamento do Cristo é chamar Maria de Madalena para junto, que era uma cortesã, uma profissional do sexo, rica, mas que o Cristo vai lá e entende que aquela mulher ela tem muito a contribuir. Ela está nas suas dores pessoais, né? Ela tem ali irmãos que estão atormentando ela, mas que há uma conexão devido às práticas. E quem não tem os seus irmãos nos atormentando, porque estamos em sintonia com esses irmãos e irmãs. E aí a gente não vai colocar aqui esse irmão que está sofrendo no plano espiritual e que está se conectando conosco, como ele... colocando nele a culpa da nossa infelicidade, mas compreendendo que estamos em sintonia, né? E trazendo para nós a nossa responsabilidade também, ele vai lá e enxerga nessa mulher o que ela tem, ele enxerga ela, ele enxerga a mulher, e ela passa a ser uma pessoa extremamente presente, atuante dentro do processo de evangelização que o Cristo fazia. Então, ele não está preocupado que é uma mulher no meio de homens. Inclusive, essa mulher acompanha a mãe dele. Na hora que o Cristo está no Calvário e vai ser crucificado,
É Madalena que está junto da mãe dele. E o Cristo diz, ó, mãe, não anda com Madalena não, porque ela é uma mulher que o pessoal fala mal dela. Ela não tem uma conduta moral muito legal. Em nenhum momento o Cristo está preocupado com esse tipo de comentário ou de julgamento, porque ele não tem... o coração e a mente dele vibram em uma outra dimensão, mas que nós não chegamos ainda, mas temos a capacidade de chegar. E fora Madalena, a gente vai ter Maria e vai ter Marta, que são irmãs de Lázaro, que também tem uma representação importante dentro da divulgação. As mulheres, elas acolhem e fazem reuniões do cristianismo em suas residências. E elas são grandes divulgadoras. Num momento, repito, onde mulher não é vista como ser humano. Onde uma mulher não pode se sustentar a partir de si mesma, onde a mulher não tem acesso à educação e não vai ter acesso ao trabalho. A única forma de trabalho, de sobrevivência que sobra para uma mulher que não tem um homem na família nessa época é a prática do sexo. E aí os homens que utilizam desse serviço não são rechaçados, nem julgados, nem condenados, mas a mulher que o pratica, sim. Né? Então, novamente, o fardo, né, de erros, tidos como erros pela sociedade, é carregado pela mulher. E a gente já vai ter isso lá com Eva, na figura de Eva, né, que para nós espíritas ela existe historicamente, mas ela não é o início do homem e da mulher na Terra, porque a gente... E aí a história ela é contada como nós advindo de uma peça do corpo do homem, por isso temos uma subordinação. Para nós espíritas não acontece dessa forma. E aí a gente vai se valer da lei de Darwin, da lei evolutiva, a gente se vale da ciência para entender a chegada do homem no planeta, que esse planeta ele foi produzido, pensado, planejado e arquitetado para receber-nos, mas ele existe independente de nós, e aí é uma outra reflexão que fica para um outro momento, porque quando a gente chegou já tinha água, já tinha ar, tinha a natureza, os animais, estava tudo lindo, maravilhoso, e a gente chega para tocar o terror. Então a gente tem que pensar quem somos nós nesse processo, né? E aí a gente tem Eva, né, numa família que são 3 homens e uma mulher, novamente, lá vem, né, a presença masculina muito preponderante. Essa mulher, ela vem da costela deste homem, logicamente ele tem a voz de comando. E é essa mulher que tem essa obediência, que desobedece a Deus, porque come a fruta do pecado. E Adão, inocente, mesmo criado antes dela, se deixa seduzir por essa mulher tão ardilosa. Então, novamente, a culpabilidade vai para a mulher. Então, a gente precisa estar bem atento a esse fardo milenar de culpabilidade que é colocado na mulher e no corpo feminino. Uhum. E isso não está circunscrito à religião A, B, C ou D. As religiões começam agora a despertar, e é algo muito recente, sobre o que é ser mulher, qual é o papel da mulher, qual é a contribuição que a mulher dá. Porque, inclusive, e aí eu não estou colocando a mulher aqui como coitadinha, só no papel de vítima, de forma alguma. Até porque, como espírita, eu estou mulher. Mas eu não fui em todas as minhas existências mulher e não serei nas próximas mulheres, em todas elas. Me sinto extremamente confortável no corpo que estou, me sinto muito confortável em ser mulher. Mas não me sinto confortável com tudo que as adversidades e as violências que a mulher passa. Porque não existe uma única mulher neste planeta, neste processo que nós estamos em vias de regeneração, que não tenha sido aviltada em seu corpo. Ou com um olhar, ou com um assovio, ou com uma cantada, ou com um esbarro, ou com uma mão que só a pessoa que recebeu é que sabe. Então, das faltas de oportunidade de empregabilidade, dos salários diferentes. Então,
E o que é que tudo isso tem a ver com o cristianismo, Sandra? Com tudo. Com tudo. Porque o homem, e aí vou trazer a figura masculina, que trouxe esse pensar diferente, disruptivo, igualitário, emancipatório e de igualdade de direito, era um homem. E ele via as mulheres como igual e capazes tanto quanto. Cada um na sua subjetividade. Como cada indivíduo precisa ter a sua subjetividade respeitada, cada pessoa precisa ter a sua subjetividade respeitada, assim o Cristo via, entendia e praticava e exemplificava. Porque não era só faça o que eu digo e o que eu faço diferente. Ele exercitava para que a gente aprendesse como fazê-lo. E é para Maria Madalena que o Cristo aparece depois que é crucificado. Veja, ele tinha 12 apóstolos. E ele vai procurar, se apresenta em perispírito, para algumas religiões ressuscitou, para uma mulher. Independente da religião, todos sabem que foi Maria de Madalena, a mulher que viu o Cristo e foi comunicar aos demais que ele estava vivo. Priscila fez esse comentário logo na sua fala. Não é? Quando convidar a falar. Isso é de uma simbologia absurda. Porque ele confiou a verdade da vida. E aí, para nós espíritas, a gente tem que estar atento a essa mensagem de que a vida não foi cesseada com a morte do corpo e que aquela vida foi anunciada por uma mulher. Porque foi por uma mulher que ele veio à vida material. E é por uma mulher que volta à comunicação. E Gabriel, quando vem comunicar que o Cristo está chegando, é para uma mulher também, é para Maria. Então, nada disso é aleatório. O Cristo não trabalha com o acaso, não trabalha com o improviso, nem com a gambiarra. Então, nada disso foi à toa. Tudo isso teve um propósito. Apesar dessa história ser contada na oralidade, porque a história era contada na oralidade, depois é que se vêem os registros, as mulheres estão presentes. Então é uma barreira muito grande, foi um esforço hercúleo para que a história, mesmo sendo deturpada, elas estivessem presentes, nós estivéssemos presentes. E isso é importante a gente falar hoje, porque começa lá atrás com essas mulheres e outras mulheres lá atrás, para a gente poder hoje estar aqui, 2 mulheres e um homem falando sobre as mulheres no cristianismo. Ô, Sandra, e assim, a gente, tô falando aí me vem a lembrança, né? Porque, da onde começou o cristianismo? O cristianismo, ele começou de uma mulher, porque foi Maria que deu vida a Jesus. E veja como é tão importante o papel da mulher, não só no cristianismo, mas como para a existência da humanidade. A mulher é o ser que dá vida a outro ser. Vê que papel lindo. Então, a importância não tem outra importância, não tem outro objetivo, não tem nada. É a importância dessa mulher, a importância da vida. E poder, Erasmo, nutrir um ser a partir do seu corpo. Gente, é um negócio divinal, porque você poder gerar um outro corpo em você, né? E você poder amamentar, alimentar outro ser a partir do seu corpo, minha gente. Sabe? E a produção do leite, e aí Virginia está aí de plantão, as enfermeiras de plantão, é estimulado pelo líquido, pela água. Pela água. Veja, então, assim, nada disso é aleatório. Nada disso é aleatório, gente. Então, e talvez isso possa causar no homem, né, da forma como o patriarcado e o machismo escraviza esses homens e cobra dos homens um posicionamento social bastante cruel para eles mesmos, certo? Que a figura feminina ela pode gerar essa insegurança e esse temor. Porque é um ser que gera outro ser e alimenta com o próprio corpo, dá a ela uma autonomia e uma independência. Diz assim, ó, tu não importa não, tu não precisa existir.
Isso está lá plantado no subconsciente. E só que a gente precisa entender que, primeiro, nem toda mulher quer ou precisa ser mãe. Isso é a primeira coisa. Né? E toda mulher não está resumida para ser mulher de um corpo feminino. E aí a gente vai entrar numa outra seara que o espiritismo compreende e tem pauta suficiente para se colocar e empoderar e acolher as mulheres trans. Pois é. Entendeu? Por quê? Porque esse corpo hoje é um corpo feminino, mas o que está aqui dentro é o que me define. Porque se meu dedo não me define, se a minha pupila não me define, se o meu cabelo não me define, se o cor da minha pele não me define, então minha vagina, meus seios, meu útero não é o que vai me definir. E aí a gente vai entrar numa outra... Oi, Erasmo? O nosso espírito não se define, né? O espírito não tem sexo. Exatamente. Então eu posso usar roupagem que melhor me adequar e onde eu me sinta mais confortável e que eu não vá me ferir para eu estar feliz. Né, Bia? Quer falar alguma coisa aí dentro dessa pauta? Sim, mais ou menos por aí. Mas pode concluir que aí eu já pego o gancho. Tá bom. E eu teria outras mulheres para trazer aqui, mas eu vou focar num movimento dentro do cristianismo chamado pró-feministas. E vou fazer um recorte aqui. Se nós formos pesquisar as religiões cristãs, o espiritismo não vai estar lá, tá? Só vai estar o catolicismo, o protestantismo e a descendência do evangélico. Mas o espiritismo não está como entendido como uma religião cristã. Primeiro, não é entendido como religião, e segundo, como cristã. Vou aqui tomar uma aguinha rapidinho. Então, dentro do movimento do cristianismo, e aí é uma abordagem católica, fala que o movimento do cristianismo, ele é um movimento revolucionário em sua chegada, sim, total. Total. E há um distanciamento depois disso. Tem uma presença masculina muito forte, mas houve um afastamento, inclusive houve um momento em que o cristianismo endossou a escravidão e perseguiu muito as outras religiões que pensavam diferente. E a gente tem que ter, sim, a nossa conta e a nossa responsabilidade disso, porque nós espíritas hoje fomos os cristãos de antes que estávamos lá fazendo essas barbáries. Então a gente tem que puxar para a gente, sim, dentro da nossa ancestralidade e reescrever a partir de hoje, não por sermos espíritas, mas por pensarmos diferente e agirmos diferente. Né? Isso mudou, sim. A escravidão hoje não é mais aceita dentro do movimento cristão e as diferenças religiosas elas são mais reconhecidas. Toleradas, não sei se tanto. Ainda existe muito preconceito sobre as religiões de matrizes africanas. Existe muito... O que é bem controverso, né? Exatamente. Exatamente. Então, a gente precisa entender, inclusive no período da religião de matriz africana, rapidinho, eu vou falar sobre isso aqui, rapidinho. Aqui no Brasil, não sei se muita gente sabe, mas era preciso ter a imagem do Cristo dentro dos centros, sim, dos terreiros, sim, para que a polícia não entrasse e acabasse as sessões. Certo? Então, eles tinham que se valer de uma representação que não era de sua religião para não serem demonizados, presos e apanhados. E como as religiões de matriz africana, vamos botar 99,99%, são constituídas de pessoas negras, a gente tem aí um racismo não só religioso, mas estrutural, sim, né? E a gente precisa compreender que essa prática, ela não deixou ainda de existir. Ela está aí bem forte, sim, e a gente precisa, sim, falar sobre isso. Não é a pauta de hoje, mas eu queria fazer esse recorte, que eu acho que é importante a gente pontuar. Sim, eu ia trazer isso.
Que bom, Aí Bia. Mas traga queria, também na sua fala. Traga. eu queria trazer umas coisas aqui rapidinho, Traga, traga. só para a gente conseguir fazer a gente conseguir ter, na verdade, esse olhar crítico também em cima da religião. Porque como você falou, Cristo, né, Jesus, digamos assim, quando ele veio, ele foi um cara excepcional, né? Que ele sempre ajudou todo mundo, ele não tinha esse filtro de rótulos, como alguém falou aí, de ele olhar para Madalena e ver uma prostituta. Não, ele via uma pessoa, ele via uma mulher, como qualquer outra pessoa, todo mundo era igual para ele. E foi uma pessoa, assim, excepcional, Jesus Cristo. Mas por que a religião não trata as pessoas, no geral, como Jesus trataria? Por exemplo. Eu queria só me apresentar bem rápido, assim, porque eu imagino que as pessoas daqui não me conhecem. Então, meu nome é Beatriz Veloso, eu tenho 20 anos, estudo psicologia. E eu vim aqui hoje só para trazer esse olhar mais crítico aqui para vocês, de verdade, em relação a isso. Eu me criei numa família católica, né? Minha linda tá aí, conhece mais o povo do que eu. Me criei na família católica, sempre estudei em colégio católico. Minha faculdade, inclusive, tudo isso. Então, tudo que eu queria trazer aqui é baseado nas minhas experiências, né? De vida e tudo mais. Eu me questiono bastante sobre isso, sobre a religião, como ela está sendo abordada hoje em dia, o porquê desse controle. O que eu não consigo me apegar muito a essa questão religiosa por conta desse controle que eu sinto muito, principalmente em relação às mulheres, aos nossos corpos, a nossa necessidade de a gente ser cis e hétero, a nossa necessidade de ser puritana, de ser a santa e a recatada sempre, até mesmo dentro das igrejas, digamos assim, no geral, existem lugares que a gente não pode ocupar. E sem nenhuma explicação. Por exemplo, uma mulher ela nunca poderia assumir um papel de padre, por exemplo, ou de um sacerdote. Elas não podem, as mulheres não podem ocupar esses lugares e não existe nenhuma explicação para isso, simplesmente porque Deus quis assim e enfim. Além disso, toda a comunidade LGBT, dizendo aqui, falando por mim, né, pelo meu local de fala, enquanto mulher bissexual, não somos acolhidos nesse quesito pela igreja, né? Não como Jesus faria. Eu sei que se ele estivesse aqui, se ele voltasse hoje, ele iria dizer: minha gente, o que vocês estão fazendo? Que eu ensinei para vocês amor e acolhimento e eu não tô vendo isso hoje, sabe? É muito difícil isso, a gente não poder exercer o amor, digamos assim, e a nossa liberdade por conta disso, sabe? Desse controle, dessa sempre demonização, digamos assim, da mulher e das suas escolhas, não só da mulher, mas de toda uma comunidade, de toda uma juventude, digamos assim, né? Que eu tô aqui como juventude. E além disso, através desse recorte aí que a minha madrinha perfeita fez sobre as religiões de matrizes africanas, era isso que eu queria trazer, sobre história. A gente foi sequestrado, né? De África, veio para cá e a gente sofreu um genocídio, tanto da nossa população quanto da nossa cultura também, né? Então, da nossa religião foi junto. Então, a gente tinha que, sim, é verdade, rezar para outros santos, para outras imagens e ser adeptos ao catolicismo. Senão, ou era, sabe? Então, tem muita coisa ainda que a gente precisa consertar em relação a isso, ao acolhimento mesmo das pessoas, das mulheres, olhar para elas olhar para nós com um olhar mais humano, mais realmente como seres que agregam ali dentro, que a gente sabe que a gente é base, né? A gente é ventre, a gente é vida, a gente é natureza, a gente é tudo isso. Então, é somente isso que eu me questiono sempre, o porquê das atitudes de Jesus Cristo não serem exercidas hoje em dia por essas instituições, sabe? Digamos assim. Então, era Ai, gente, obrigada. Tô lendo todo mundo. Então, era esse ponto de vista que eu queria trazer para vocês, para a gente realmente refletir e a gente nunca apontar e julgar. A gente primeiro acolher. Porque eu tenho certeza que muita gente queria voltar para essa ligação
voltar para esse contato com o divino, com o espiritual, com as religiões no geral, mas que não se sentem acolhidos. Então, querendo ou não, isso causa um afastamento também. Quando a gente vai buscar uma ajuda, uma conversa, ou um porto seguro mesmo, né? Pra gente se apoiar, pra gente viver nossa vida mais tranquila, e a gente é rejeitado. Então, isso causa, sim, um afastamento. Isso também gera uma teia, porque eu, se fui rejeitada, eu não vou falar para uma pessoa aí também. Eu não vou dizer para uma igual a mim e se eu não fui acolhida, sabe? Então, eu acho que é isso. A gente precisa muito trabalhar, eu acho, ainda com a juventude, com o que a juventude acha, com as coisas que mudaram, porque foi há 2.000 anos atrás e muita coisa mudou. Então, eu acho que a gente tem que mudar conforme muda ali a sociedade, né? Conforme vai jogando, a gente tem que ir também no jogo, ir acompanhando e trazer, sempre buscar trazer para perto, sabe? Sempre buscar trazer para perto, porque é o que as pessoas mais precisam, é de acolhimento, sabe? É de força, de fé, de ajuda e não de repúdio, sabe? Era isso que eu queria trazer, pra gente pensar um pouquinho. Pronto, acabou a live, não precisa dizer mais nada, né? Porque, Perfeito, Bia, perfeito. não é não? Resumiu tudo. Porque é justamente isso. Ela disse, mas eu disse, Bia, eu não sei nem se tu tem religião, mas eu queria que tu viesse comigo para essa live. Ela disse, mas eu não tenho. Eu fiz, mas é justamente isso. Por que que essa juventude não se sente acolhida? Né? E aí nós temos que refletir sobre isso. A gente tem que buscar N formas de acolher, porque acolher não é de um jeito, de uma única forma. Porque se eu vou atender na subjetividade do outro, o outro é um universo complexo. Cada indivíduo é um universo individual com suas complexidades, com seus momentos, com suas fases. E aí a gente tem que estar apto a isso. Nós que viemos e estamos no processo de evangelização infantil, é isso. Não dá para ter várias caixinhas, que é mais prático para mim como educador, e vou encaixando as crianças dentro. Não. Cada um vai querer uma caixa, outro vai querer uma sacola, o outro vai querer uma bolsa, o outro não vai querer nada. O outro quer uma esteira, o outro quer um balanço, quer uma rede. E a gente tem que estar apto para estar para isso. Né? E Bia é muito feliz porque ela é uma mulher empoderada, ela é militante, né, Bia? Você diga aí a sua militância. É importante colocar essa juventude assumindo esses lugares de fala e de poder. É importante, sim. Sim. Diga isso, aí. Tô no movimento negro desde que eu nasci. Eu sempre digo isso em tudo que eu vou, porque eu nasci preta, então a gente luta contra isso desde que a gente nasceu, né? Então, eu tô no movimento negro desde que eu nasci. Também feminista, desde que eu me entendo por gente, sempre falando, sempre... Onde eu tenho um lugar de pegar um microfone e falar, eu tô indo. Eu sou dessas, muito dessas. Todo mundo que me conhece sabe. Que eu não posso ter uma oportunidade, e eu tô falando, porque eu acho que é isso. A gente precisa ouvir a juventude e a gente precisa ouvir também o outro lado. Eu acho que, por exemplo, não tem como a gente pensar em uma política, por exemplo, para uma mulher sem ter uma mulher junto com a gente. Então, eu acho que não tem como a gente pensar como buscar essa reaproximação com os jovens, com as mulheres, com a população LGBT, sendo mais objetiva, assim, nas mulheres trans, nos homens trans. Sabe, no geral, a gente precisa ouvir para poder a gente saber o que falta. A minha visão, né? E aí é sobre isso. Sempre ouvir e acolher. Eu tenho poderia passar a noite inteira aqui falando sobre vários relatos que eu sei de pessoas próximas a mim que buscaram muitas vezes a igreja e sempre paravam de ir depois, porque falava, pô, velho, eu sei que tem gente ali que não olha para mim como um irmão, não olha. Tem gente que eu vou, e mesmo assim eu vou, passo uma semana, todo mundo fala que me acolhe, mas depois fica assim, mas se você repensar esse seu jeito, para talvez Jesus lhe amar mais, Deus lhe amar mais, e aí a pessoa se fecha de novo. E aí, quanto mais você vai se fechando, vai criando aquela barreira, e aí chega uma pessoa que diz, meu irmão, velho, eu não vou pra igreja não, porque eu não acredito em nada, não gosto, mas na verdade não é porque foi
e teve essa construção desse bloqueio, né? Então, ai, minhas amigas ali falando, gente, estou falando, eu fico logo nervosa. Mas é sobre isso. Eu acho que tem que mesmo se juntar, tem que mesmo acolher. A gente ouviu muito discurso de ódio em nome de Jesus, né? Muito discurso de ódio em nome do Senhor, e que eu acho que se a gente tivesse essa força de dentro e esse conhecimento de dentro do diferente dos nossos irmãos no geral, né? A gente iria conseguir combater isso com amor. De verdade, tipo, para mim não tem outra saída, não se combate isso com violência. Para mim se combate isso com amor. Ódio a gente combate com amor. Então, para mim, se a gente construísse essa base de dentro, com mulheres, com pessoas que geralmente são deixadas de lado por esse quesito, assim, pela religião, hoje, né? Religião, pessoas, não Jesus. A gente conseguiria combater isso de dentro, sabe? Colocar o amor dentro dessas instituições no geral, em todas. Acho que foi. Isso que você traz é importantíssimo, Bia, porque a gente vai ter nas religiões uma preponderância muito grande masculina e os julgamentos e condenações e o regramento da conduta feminina são feitos por esses homens. A revelia de quem são essas mulheres, sem a escuta e a validação do que a mulher acha sobre si e do que é melhor para si. Né? Então, a gente precisa, sim, assumir a nossa responsabilidade. Quando eu falo nós, é nós mesmos. O homem a partir do seu lugar de falar de homem, do seu olhar, e a mulher do seu lugar também. Porque é preciso uma força muito grande para a mulher ir de encontro a isso. Porque isso vem milenarmente sendo colocado para ela que não é o lugar dela. Que ela não deve estar ali. Que ela deve ficar a saia, que o batom dela é provocativo, que isso não é postura de menina. O controle do choque. E por aí. Ô, Sandra, ó. Diz, Erasmo. Ó o relato que Serafim colocou. Eu saí da igreja e hoje em dia os membros de lá me olham como se eu fosse a maior pecadora do mundo. E isso não é só na igreja. Infelizmente, a gente vê isso espalhado por todas as religiões. Espalhada por todos os cantos. E é uma realidade que a gente vai tentando mudar. E para mudar, a mulher tem que ter seu lugar. Isso. Né? A mulher, ela tem que bater de frente mesmo, não abaixar a cabeça e tomar seu lugar. O seu lugar é importante. Seu lugar é o ponto-chave de todas as situações. A mulher, ela é o amor, quando Jesus falou do amor, o primeiro exemplo foi sobre a mulher, de dar no ventre da mulher o lugar para se reproduzir outro ser. Então, a mulher não tem que abaixar a cabeça por causa de A ou B. Ela tem que colocar lá a sua voz, sua fala, como Bia falou. Onde tiver um lugar para falar, fale. Pode ser no banco da feira ali, pode ser na igreja, pode ser no centro, pode ser em qualquer lugar. A voz é sua. Você tem que colocar suas opiniões. Pode ser no seu casamento, pode ser no seu namoro. Não baixe a cabeça. Porque a mulher é igual a qualquer um. Como Jesus sempre colocou, sempre olhou. Ele olha o ser por dentro, não a parte física. E para deixar claro aqui, só para finalizar, Sandra, o nosso canal aqui do Mocidade, ele é aberto para isso. O nosso maior objetivo é dar fala a todos, independente de cor, religião, opção sexual, opção religiosa, opção política. A gente aqui é aberto para todos. Com todos que haja respeito, empatia, dedicação, verdade. Então, a gente aqui, eu da comissão, deixamos aberto, Bia, para você, para qualquer pessoa que quiser fazer parte, tá aberto nossas portas. Nós estamos aqui para mudar essa visão. Então, para mudar essa visão, a gente tem que dar voz a vocês. Quando o Sandra falou do seu trabalho, eu achei maravilhoso. E estava aqui ansioso para começar logo essa live. Ai, obrigada.
quando Sandra não preciso nem falar, porque Sandra me viu aqui, eu bem pequenininho, não vou nem dizer minha idade, mas Sandra me viu pequenininho. Sandra sempre foi uma mulher guerreira, sempre foi uma mulher que bota a sua voz à frente de tudo. Não baixa a cabeça porque está errado. Então, ela lá no nosso grupo lá da evangelização, ela é a mulher que empoderada, que bota a sua voz ativa. Ela que dá o exemplo das outras meninas lá falar, ter seu poder, não baixar a cabeça. Então é isso que o pessoal, assim, todas as mulheres que estão... Elas, viu? Digo mesmo. Eu sou assim porque eu aprendi... Todas as mulheres que estão aqui, e principalmente, viu? E principalmente aos homens também. Porque os homens, eles têm que baixar a cabeça, não baixar a cabeça com desrespeito, mas baixar a cabeça com valorizar a sua mulher, valorizar a sua companheira, a sua mãe, a sua amiga, as pessoas que estão ao seu lado, sempre. É verdade, Erasmo. E aí é oportuno e necessário a gente falar que dentro do espaço onde nós estamos religioso, as mulheres ocupam o espaço que elas querem. Nenhuma mulher deixou de ser palestrante ou de contribuir na evangelização, na entrega da sopa, ou de dar um passe, ou de ir para o desenvolvimento mediúnico. O lugar que a mulher quiser ocupar na nossa casa, ela ocupa. Então, isso é preciso ser dito, sabe, Bia? Que apesar de todo esse cenário adverso e que a gente luta, cada uma no seu lugar, da sua forma, no seu tempo, esse espaço está constituído lá, né? A evangelização, e a gente coloca isso também para os nossos evangelizandos. Porque com os nossos evangelizandos não tem isso de menina usa rosa e menino usa azul, não. O menino usa a cor que ele quiser e a menina também. A menina quer brincar de carro, ela vai brincar, porque quando ela ficar adulta, ela vai comprar o carro dela. Entendeu? E o menino vai brincar de boneca sim, porque ele vai ser pai um dia, se ele quiser, e ele vai saber essa relação e que a masculinidade dele não vai ser afetada porque ele brincou com uma boneca, não. Porque meu filho brincou com uma boneca. E a masculinidade dele, não, se foi afetada ou não, não vai ser por esta boneca que ele brincou. De forma alguma. Porque se for de uma fragilidade absurda essa masculinidade ou essa feminilidade de que se você brincar com um boneco, você vai ser automaticamente abduzido e deixar de ser de quem você é para ser outra pessoa. Isso é de uma... Oi? Sandra, se brinquedo fosse mudar a pessoa, vamos dar uma hipótese aqui. Porque o pessoal diz que menino brincar de boneca vai virar menina, isso. Ou menina brincar de carro vai virar menino. Então, todas as crianças iam brincar de coração. Sabe por quê? Porque ia amar todo mundo. Pronto, acabou-se. Exatamente. E aí, se eu brincasse com um pneu, que a maioria dos meninos da comunidade brinca empurrando um pneu com um pedaço de madeira... Brinquei muito. Viu? Então, assim, é tão absurdo isso que a gente coloca e usa como verdade, né? E que a gente não para essa reprodução sistemática. A gente vai reproduzindo sistematicamente e não vê, né, quem somos e quem o outro é. Muitas vezes a gente parte de uma verdade já pronta, de dizer o que é que o outro é e não dá a chance do outro se apresentar. E aí a gente vai dentro de um princípio divino, assim, Deus deu o livre-arbítrio a cada um de nós e a cada um de nós. Quem sou eu no jogo do bicho para tentar tirar o livre-arbítrio do outro e da outra, minha gente? Pois é verdade. É de uma prepotência a gente achar que tem as melhores escolhas e sabe o que é melhor para a vida do outro e da outra. Né? A gente pode auxiliar, a partir da nossa experiência e do nosso olhar, dar sugestões que, se o indivíduo pedir, né? Se o indivíduo pedir, se o indivíduo ou a pessoa não quiser, amigo, entre em prece. Dá a tua contribuição no plano espiritual. Entre em prece pelo outro e pela outra, mas não faz a tua inferência se a pessoa não solicitou, né? Não faz, porque
não dá para isso. Erasmo, a gente tem tempo ainda ou como é que tá aí? Temos um tempinho ainda. Pronto, eu queria falar rapidinho sobre o cristianismo pró-feminista, porque eu dei um insight, o introito, mas não cheguei. Ele traz, existem teólogas, né, feministas, que estudam e se posicionam sobre essa necessidade dentro do movimento do cristianismo, que é refletir a fé a partir do feminino. Vê que coisa linda! E do olhar igualitário e reparatório. Veja só, pensar a fé a partir do olhar feminino. Isso é um convite maravilhoso para nós espíritas fazermos também. Né? A gente precisa fazer isso. E os ordenamentos e os regramentos dogmáticos religiosos precisam repensar a partir do olhar e da escuta feminina. E eu vou trazer um episódio vivenciado por nós, brasileiros, com um recorte recifense muito forte. Que foi o caso da criança de 6 anos que foi abusada, de 10 anos, mas que era abusada desde os 6 pelo tio. E essa criança teve que sair do estado do Espírito Santo para poder fazer intervenção aqui em Pernambuco. E o que nós vimos foram pessoas adultas com um emblema bem grande, religioso e cristão, da família tradicional e dos bons costumes, falando e usando o nome de Deus e chamando uma criança de 10 anos, que há 4 vinha sendo violentada sistematicamente ao ponto de engravidar aos 10 anos, e essa criança foi chamada de assassina. Então a gente vê que o nível de violência praticado por estes movimentos, por essas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem religiosas, que usam o nome de Deus, que abusam da fé do outro, condenam uma criança que tem sua vida dilacerada a uma concepção que pode ou não gerar a morte dela, física. Porque a conduta e a saúde mental desta criança já estava comprometida. E ninguém se preocupou com esta criança de 10 anos. Ninguém foi atrás do estuprador. Se condenou a criança que estava lutando pela vida, que não tinha consciência do que estava passando. Então a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa refletir que papel é esse cristão que a gente está fazendo. Que papel é esse cristão que a gente está vendo e a gente está se calando? Eu posso não apoiar, eu posso não estar lá fazendo, mas eu tenho que me posicionar. A gente precisa se posicionar, a gente não pode se calar. Não pode ser mais uma, não. Porque quando faz com uma mulher, está fazendo com todas as outras. Por que está fazendo com todas as outras? Porque é uma prática que se repete sistematicamente. Entendeu? A violência contra a mulher, ela se dá em âmbitos absurdos. E fora isso, o patriarcado ainda joga uma mulher contra a outra. Então as mulheres ainda se veem como adversárias. Na hora que tem uma traição numa relação afetiva, a mulher vai de encontro a outra. Não o cara que estava traindo ela. Ela vai acusar a outra mulher e não o cara que está cometendo. Por quê? Porque é sistematicamente trabalhada as emoções e o psicológico da mulher para que ela se veja menor e vá de encontro a outra. Sabe? Nós temos que praticar a sororidade e temos que estar atento à dororidade. Que eu, como mulher branca, não posso falar dessa dororidade, mas eu posso ser solidária. Porque a dororidade, né, Bia, é a dor exclusiva da mulher negra. Que eu não posso falar dessa dor porque eu não a vivencio, mas eu posso ser solidária e devo ser. Nós devemos ser. E entender que dentro de todos esses recortes, a mulher trans ela vai sofrer mais violência e a mulher negra ela vai sofrer mais violência. Se você juntar uma mulher trans negra, você vai ter isso exponencialmente. Então a gente tem que estar atento a isso. E temos que estar atentas a isso. Porque isso não pode perdurar, porque os corpos que mais morrem são os corpos negros. E a gente tem que entender que a estrutura é feita para isso, para que os corpos negros não ocupem a estrutura que está aí colocada.
É por isso que incomoda tanto, Bia, pode falar, um negro na universidade. Pode falar, Bia. Era uma coisa só que eu tinha anotado aqui nas minhas anotações para trazer para vocês, que o quanto isso é absurdo quando, por exemplo, alguém fala assim, Jesus era preto. O povo fala, que é isso? Que pecado? Acha que é uma ofensa você falar que Jesus era preto, sabe? Só que se a gente for no espaço, na geografia, onde Jesus veio para a Terra, as possibilidades são 99% de ele ser preto. Pelo lugar que ele veio, que ele nasceu, que ele viveu. Mas as pessoas acham que isso é uma ofensa quando você diz que Jesus é preto. Isso, Jesus tem que ser eurocêntrico, né? Galeguinho do olho azul. Né? Senão ele não vai ser aquela coisa angelical. Porque anjo negro, eu não vi ninguém desenhando ainda esse anjo negro, né? Até porque a palavra negra e preta estão de preconceitos, né? Que aí já é uma outra pauta para a gente trazer para cá, extremamente importante, né? Porque a gente vai ter poucos padres negros, hoje já tem um pouco mais, mas a gente não tinha... E veja, a gente precisou ter... Mas eu vou falar. Vamos lá. Dentro do movimento religioso cristão, o negro ele não podia entrar na igreja de brancos. Então, sim, aqui em Goiânia, bem pertinho, no mesmo espaço, vai ter lá a igreja dos brancos, a igreja dos negros e a igreja dos pobres. E os negros que eram reis não poderiam... O padre que rezava a missa da igreja de negros era um branco. Não podia um padre negro rezar, porque um negro não poderia ser padre. E no momento de coroar o rei negro da religião de matrizes africanas, não era reconhecido esse lugar de rei. E sabe o que foi que Goiânia fez? Coroou um leão, um animal, mas não coroou um homem negro. Não respeitou a sua condição social e a sua representação religiosa. Então, quando a gente tem o Rosário dos Pretos, como a gente tem aqui, nós temos 3 igrejas no Brasil que se chama a Igreja do Rosário dos Pretos, que são as igrejas exclusivas das pessoas negras. Eu não sabia, estando em São Paulo, o bairro da Liberdade me chamava a atenção. Por que o nome do bairro era Bairro da Liberdade e era dominado pela comunidade oriental? E fiquei naquela inquietação até que eu consegui descobrir que é um dos bairros onde tem a Igreja do Rosário dos Pretos, que lá era um lugar de resistência negra, mas que houve um apagamento social e histórico, onde ninguém sabe que ali era um lugar de resistência negra. Hoje, inclusive, as estações de metrô Liberdade / Japão. E essa história ela foi apagada. Então, se a história das pessoas negras é apagada, imagina a história das mulheres negras. Historicamente, as mulheres negras, elas, inclusive no espaço de ciência, no espaço da literatura, no espaço da educação, tudo foi negado. E nós, mulheres brancas, precisamos sim trazer essa fala, porque se a nós é dado o lugar de fala, com muita dificuldade, mas ainda é dado, então a gente tem que trazer uma mulher negra para falar junto com a gente. Para que seja oportunizado, sim, esse espaço de fala. Não dá para a gente não se sentir igual, porque somos iguais nas dores, contudo, existe uma potencialidade maior na dor da mulher negra. Então, a religião que não acolhe, ela está fugindo do seu propósito. Porque se a terminologia religião é religar a Deus, e nós, que acreditamos na existência de Deus, nos entendemos criaturas a partir dele, como é que eu posso negar o direito das outras pessoas? Porque se eu faço isso, isso não é coisa de Deus, né? Isso é coisa nossa, mas não é de Deus. Pois é. Não é? Então, tem uma saudação chamada Namastê, que a maioria deve conhecer, que ele diz que o Deus que há em mim saúda o Deus que há em ti. Entendendo que cada um, Deus está incluso ali.
Existem muitas moradas na casa do Pai. E eu entendo que cada coração é um lar desse. A morada de Deus é o coração de cada um. Então, se o meu coração está repleto de ódio, julgamento, exclusão, dor, não é um lugar muito confortável para Deus. Não é um lugar muito confortável para mim. E não é um lugar muito confortável para ninguém estar no meu coração. Então, o coração da gente tem que estar aquecido de afeto, de amor, de esperança, de acolhimento. E a casa de Deus tem que ser isso, não pode ser outra coisa. Não pode destoar disso, sabe? A casa de Deus tem que ser um útero, aquecido, recebe para dar vida. Aquele que se sentir chegar enfraquecido, sair fortalecido. Aquela que chegar enfraquecida, sair fortalecida e trazer outras pessoas para se acolherem ali. É assim que eu entendo a casa de Deus, é assim que eu entendo o cristianismo, é assim que eu entendo a casa caminhando para Jesus, que é o espaço que eu faço parte. E aí, Erasmo? E aí, Bia? Quer trazer alguma coisa? Como é que você se sente hoje, Bia? Aqui, nesse espaço. Como é que você se sente hoje aqui nesse espaço? Amei muito. Que bom. Muito acolhida por todos e todas. Por todos, Que eu bom. gostaria de dizer. E muita gente falou ali, eu não sei se eles fazem parte aí do lugar que vocês estão Do caminhando. mas estavam todo mundo falando, vai, invista no espiritismo, que você vai gostar muito, vai lhe acolher muito. Todo mundo falando aqui, eu amei. Adorei, adorei, adorei. Eu, como eu disse no começo, não sou uma pessoa chegada, não sou mesmo, mas não é nada que me aconteceu diretamente, mas indiretamente, por tudo isso que eu trouxe para vocês, eu sempre achei que se eu fosse buscar alguma coisa, eu não iria ser aceita ou respeitada como eu sou de verdade, e sem querer me mudar, sabe? Ou me moldar em alguma coisa, e eu não gosto disso, de controle. Não gosto, não fui criada assim, então eu não acho que o amor dele seja assim também. Mas, Isso. então, Perfeito. isso. Eu acho isso. Perfeito. Espero que eu tenha colaborado bastante com vocês, agregado. E fazer pensar também, a refletir. E a gente sempre tem que ter um olhar crítico de tudo. Minha mãe sempre me disse isso. Então, independente, se for o lugar mais confortável para mim e não for para uma pessoa que está do meu lado, eu vou precisar pensar o porquê não está sendo confortável para ela também. E como eu posso mudar isso para que se torne, sabe? E é isso. É isso, Bia, é isso mesmo. A gente Sobre tem que... isso. É isso mesmo. É sobre isso, né? É sobre isso. Diz aí, Erasmo. Eu só queria falar que nós tivemos muitos comentários, certo? Mas como a dinâmica estava tão boa, eu não pedi para parar para ler os comentários, porque assim, eram os comentários iam aparecendo e vocês iam... parecia que estava lendo os comentários, falando da forma maravilhosa. Eu acho que todos que comentaram foram atendidos nos seus comentários. Agradeço a participação de todos, né? Como sempre, é isso que a gente procura na nossa live, que todos deixem o canal aqui aberto para que todos participem. Não é porque eu, Sandra, a Bia está aqui de frente que são a voz da verdade. Isso. Nós estamos aqui para estudar, para trocar conhecimento e cada um que faz o seu comentário, nós aqui estamos, mesmo que a gente não leia na hora, mas a gente vai dialogando, vai passando aqui as informações e vai trazendo para que possa ser atendido isso, né? Isso, e isso que você traz é importante, Erasmo, essa coisa. Eu queria só fechar aqui minha fala rapidinho. Tá, fecha. Com um exemplo real, assim, que eu acompanho de perto. Eu tenho uma amiga próxima, uma mulher trans, que ela ia muito para a igreja antes da transição, frequentava a igreja muito, e amava. E depois da transição, depois que ela passou, né, por todo o processo, ela quis voltar para a igreja e participar também. Mas ela não foi bem recebida, porque ela voltou para a mesma igreja que ela ia antes da transição. Então, ninguém chamava ela pelo nome, ninguém via ela, todo mundo via ela como um demônio, né? Como eles dizem. E aí, uma coisa que me chama muita atenção é que, mesmo assim, ela não deixou de acreditar. Então, ela sempre diz pra mim, amiga, o Deus está em mim.
E todo dia de noite eu me ajoelho e rezo e peço pra ele, peço a minha vida a ele. E independente se as pessoas vão me querer lá dentro ou não, eu tenho Deus em mim e eu sei disso. Então, foi uma das coisas que eu mais me fez castelar, né, no dicionário aí da gente, que o como é forte isso, sabe? De ela querer ir, de ela saber a força daquilo, de ela entender tudo isso, de querer ir, mas ninguém querer ela lá. Mas ela dizer, tá tudo bem, porque ele tá em mim. E é isso. Então, todo dia de noite eu rezo, eu me ajoelho e rezo e sei que ele tá em mim. Então, é só isso, pra gente pensar como pode influenciar na vida de alguém só um gesto de amparo, de acolhimento. Só isso. Exatamente. O quanto ela é sábia em separar a atitude daqueles que se dizem cristãos da religião e do que o Cristo trouxe. Porque ela se sente com ele junto a ela. E não é a religião que vai determinar se ele está ou não. E outra, ninguém precisa ter uma religião. Porque se Cristo, se Deus fosse inseguro, ele tinha feito, todo mundo nascia crendo nele. Verdade. Mas ele deixa que esse encontro ocorra a partir do encontro do indivíduo consigo mesmo. O que nos faz ser filhos e filhas de Deus não é a crença nele, é ele ter nos feito. Porque eu não tenho autonomia suficiente para me fazer. Eu não tenho inteligência suficiente para me fazer. Então, eu, adivinho, sou fruto de uma inteligência superior que é capaz de fazer seres humanos individuais, cada um na sua identidade, que é pessoal, intransferível. Veja, é muita ciência para isso. Então, se Deus fosse impositivo, ele tinha feito, todo mundo já nascia crendo nele. E de uma única forma, estava tudo organizado, ninguém ia discutir sobre isso, entendeu? Todo mundo estava jogando no mesmo time. Mas não, ele deixa que o indivíduo evolua a partir do seu exercício. Isso é muito bonito, minha gente. E o indivíduo, ele dá total emancipação e acredita. A gente muitas vezes perde a fé em nós mesmos, mas Deus jamais perde a fé em cada um de nós. E isso é importante a gente saber. Ele não perde a fé em nenhum de nós, ele acredita ao ponto de nos dar o livre-arbítrio, deixar a gente ir, errar, cair, se levantar de novo. E aí ele fica ali, ó, isso aqui ela vai escorregar de novo. Ameniza aqui, bota um antiderrapante aqui para ela não quebrar a cara lá na frente, né? Vamos botar aqui um antiderrapante para ela não escorregar tanto. Bota um corrimão aqui para ela não descer essa ladeira aqui sem freio, entendeu? Mas ele está ali atento, mas deixa a gente aprender a partir das tentativas de escolhas. Isso é muito bonito, minha gente. Porque a religião, a gente tem que compreender Deus a partir disso, desse processo libertário, não de aprisionamento. Eu não posso me relacionar com Deus com medo dele. Que é isso? Deus é amor. Para eu me relacionar com Deus tem que ser felicidade, tem que ser entrega, tem que ser plenitude. Não pode ser um lugar de aprisionamento. Então, a casa de Deus não pode ser um espaço onde as pessoas vão ser medidas a partir de uma régua criada por alguém que a gente nem sabe quem foi. Né? Por dogmas criadas há 300 anos atrás, que a gente não sabe nem de onde veio. Então, a gente precisa... E outra, querendo encaixar Deus nessa régua. E se dizendo portador da fala dele. Então, a gente precisa ter esse centro crítico mesmo e entender as coisas que são ou não de Deus. Né? A gente não pode estar reverberando, replicando aquilo, porque nós precisamos ter a responsabilização sobre aquilo que passamos à frente. Né? Haja visto as fake news que estão aí, né? Antigamente a gente separava o joio do trigo. Hoje a gente tem que separar o fake do news, né? Porque senão a gente passa a reproduzir tudo aí equivocado, né? Não é não, Bia? E aí, Erasmo? Como estamos de tempo? Pois é, né? Já está no tempo, certo? Certo. Como normalmente a gente vai até 9 horas, certo, mas aí já é 8h45. Se você tiver mais alguma coisa, porque
presencialmente, nosso estudo vai até 8h45. Isso. Né? Aí, como virtual, a gente dá aquele tempo, o pessoal entrando, tudo, a gente tem esse tempo até perto das 9 aí para poder finalizar. Se vocês tiverem mais alguma coisa para acrescentar na nossa live. Eu queria só falar de 3 estudos que tem, eu só vou citar, que é importante, porque foram estudos feitos por mulheres dentro do cristianismo sobre o universo feminino, que é a Bíblia e um paradigma da igualdade de gênero, de Flávia Gomes. Ele fala um olhar sobre as escrituras sagradas, destacando o impulsionamento igualitário do ponto de vista de gênero do feminino. Então, isso é importante, a gente mostrar que existem estudos científicos, que existem mulheres pesquisando sobre isso. É importante para a gente validar essas mulheres pesquisadoras e cientistas. E que o movimento está se repensando, né? A gente precisa trazer esses pontos positivos. A Karen Colares, que traz o artigo único dado geral, a particularidade da carne, sobre que ela vai falar sobre a importância do cristianismo ser pró-feminista. E, por último, o artigo Redescobrindo Raça, Gênero e Pobreza, de Mariana Gino, que deve ser bem interessante esse, né? Onde ela traz a pesquisa dela e a reflexão dela sobre esses 3 pontos. Então, é mostrar que, primeiro, nenhuma religião já disse tudo que precisa ser dito. Todas as religiões precisam continuar falando e, como Bia trouxe, se atualizar sobre essas questões, não só inerentes à mulher, mas inerentes ao ser humano. Né? E aí eu vou trazer a questão do espiritismo, porque o espiritismo, ele não finda o seu entendimento com o término da experiência corpórea. O espiritismo tem, na sua concepção e no seu entendimento, que a vida ela precede a vida corpórea. E ela existe independente da vida corpórea, da experiência corporal. Da vida corporal não, da experiência corporal. Então, entendendo isso, a gente tem a certeza que isso um dia acaba. Um dia isso acaba. Né? O direito feminino, a emancipação feminina, a voz feminina, os espaços ocupados pela mulher são sinais, constatações do processo evolutivo do planeta. O planeta está passando para regeneração e provas, e nesse espaço não cabe mais práticas hediondas que são praticadas contra as mulheres e contra qualquer outro seres. Então, isso é prova de que o planeta está evoluindo e, junto com ele, evoluímos nós. Aqueles que ainda são renitentes e resistentes e ainda querem estar apegados a essas práticas, eles vão para um outro espaço, contribuir lá nesse outro espaço, porque esse espaço daqui vai passar por uma higienização de práticas e pensamentos, e atitudes e sentimentos. E aqui vai ficar aquelas pessoas que estão querendo tentar acertar mais do que as que estão querendo repetir as práticas equivocadas. Então, dentro disso, é importante que a gente vibre em outra esfera, né? Que a gente se conecte como irmãos e irmãs, com os nossos guias espirituais. Se a gente não acredita na espiritualidade, mas a gente acredita nas pessoas próximas a nós, vamos nos conectar, vamos nos fortalecer. E não vamos nos rivalizar. Vamos nos amparar e lutar contra as desigualdades sociais. Porque uma sociedade igualitária, ela traz conforto para todos. Só quem quer ser feliz sozinho são pessoas inseguras, que não conseguem compartilhar a felicidade com o outro. E aqui a gente está num espaço seguro de pessoas que vibram diferentes, não colocando o espírita como um lugar exclusivo de verdade ou único lugar de verdade, tá? Existem verdades em vários locais, mas esse também é um lugar de acolhimento. E, Bia, quero lhe agradecer de coração, poder dividir com você esse momento. É muito bonito. Você pelo convite. É muito bonito, sabe, para mim, como madrinha, como Dinda, escolhida por ela, tá aqui dividindo esse espaço. E eu vou confidenciar um segredo nosso.
só eu, ela, eu acho, e poucas pessoas sabem. Quando Bia estava para reencarnar, eu sonhei com ela. E ela me dizendo, eu estou voltando. E eu sabia que ela estava chegando. Né? Então, não é à toa que a gente está aqui juntas, né, nesse momento. E estaremos juntas em outros momentos, em outras lutas. Né? Lhe agradeço demais. A sua presença na minha vida é muito bonito ver você, é muito bonito ver a sua atuação tão jovem, tão empoderada, né, lutando tanto, com tanta propriedade, né, e precisamos de mulheres assim, para amparar outras mulheres e compreender essa doença social que é esse patriarcado e esse machismo, e que compreender que esses homens foram, sim, sistematicamente levados a essa condução, mas que a gente pode, sim, auxiliar para que eles compreendam esse universo feminino e, no lugar de se sentirem desafiados, se sintam acolhidos. Né? Porque nós hoje estamos mulheres, amanhã, se estivermos homens, que a gente não repita essas práticas. Se lá atrás fizemos, em alguma existência nossa, no corpo masculino essas práticas, que a gente possa, nesse corpo feminino, entender o que é ser mulher e não voltarmos a fazer. Eu acho que agora é Erasmo dar a condução, né? Porque esse pessoal vai ficar falando aqui a noite toda. A gente, eu, em nome da comissão, agradecemos a sua participação. Obrigada. Sandra. Agradecemos a sua participação, Bia. Foi maravilhoso. Bom. Pelos comentários, a gente já viu aqui que todo mundo achou maravilhoso também, certo? E eu estou aqui em êxtase, né? É maravilhoso estar aqui, estar escutando essas falas, né? Eu que tanto luto para defender também a opinião da mulher, defender. Quem me conhece sabe o quanto eu luto para que a mulher seja igual. A minha esposa que está do meu lado, a minha filha, as minhas amigas, tudo. Eu acho que todas têm seu lugar, todas são especiais, certo? Todas são especiais. Então, nós agradecemos por essa live. Quero deixar só um recado aqui. Na próxima live vai ser sobre o espiritismo no meio da internet, se eu não me engano, certo? No mesmo horário. E vai encerrar a prece final, né? E aí, Bia, se você ficar sentir a vontade para fazer, se não faça, não tem problema, certo? Aqui, ai, gente, eu tenho nós medo. somos... Então, deixa que eu faço. Mas eu vou agradecer, tá? Aí você pode conduzir o final. Muito obrigada pelo convite, eu amei estar aqui, foi muito massa para mim. Compartilhar e receber, né? Fazer essa troca com vocês e com todo mundo que participou. Talvez me fez abrir assim um pouquinho o coração para tentar conhecer melhor, né? Essa outra vertente, essa vertente que eu nunca entrei, nunca participei, o espiritismo. E é isso, estou muito feliz de verdade por ter participado e foi incrível. Agora eu para você, viu a bola. Só para corrigir aqui, Priscila colocou, a nossa próxima live não vai ser pelo Instagram, vai ser pelo Zoom, porque sempre no último sábado do mês a gente participa no canal do nosso centro, certo? E o tema vai ser o Espiritismo com meio de divulgação do bem. Bom. Então, para encerrar a nossa live de hoje, é muito importante. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, fechar nossos olhos e agradecer o que nós temos para hoje, agradecer o que nós somos hoje, agradecer pelas mulheres que estão hoje ao nosso lado, pelas mulheres que dão a vida, pelas mulheres que lutam, pelas mulheres batalhadoras. Agradecer por aqueles homens que também lutam para defender essas mulheres, que lutam para dar voz a essas mulheres. Pois é nessa igualdade que nós estamos lutando. É nessa igualdade que Jesus veio nos mostrar. A igualdade da pessoa do bem, da pessoa do amor.
independente do sexo. Pai misericordioso, estamos aqui, nesse momento, encerrando essa live, com esse tema tão importante do cristianismo, das mulheres e do envolvimento do cristianismo e as mulheres. Pedimos tua permissão e pedimos também para que sempre não deixe a mulher calar. Sempre deixe ela tomar o seu lugar, tomar a sua frente. Pois é da mulher que nós aprendemos o que é o amor. Aprendemos a amar um aos outros, pois é delas que nós viemos. É através delas que o Senhor usa para dar a evolução a toda a humanidade. Em teu nome, agradecido, todos aqui estamos. Pedimos a tua permissão para encerrar. Assim seja. Que assim seja. Só um recado. Nossa live vai estar armazenada na nossa página no Instagram e vai estar no nosso canal. Na próxima, eu acho que daqui para quarta-feira nós estamos colocando lá no nosso Massa. canal. Entre no nosso canal, Mocidade CSCPJ lá no YouTube. Compartilhem, siga e curta e se inscrevam. Que assim você estará recebendo todas as nossas informações. Obrigado a vocês todos. Beijo no Fiquem coração, com gente. Deus. Tchau, gente. Beijo, se cuidem. obrigada. Boa noite. Beijo, beijo, Bia. Boa noite. Beijo, Erasmo. Obrigada, amigo. Obrigada mesmo, meu querido. Beijo. Foi maravilhoso. Foi sim. Amei. Tchau.